Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos falar de mais uma situação ligada ao direito penal. Nós começamos a falar sobre temas atuais de direito penal há 2 programas. Já faz 2 programas que nós temos temas novos relacionados ao direito penal. E se você não assistiu, vai lá no nosso canal do YouTube, baixa lá e assiste. O primeiro foi sobre crimes de preconceito e o segundo sobre crimes sexuais. Bem interessante. Você assiste lá no nosso canal para você ficar bem esclarecido. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vítimas de crime, né? Ou como evitar ser uma vítima de um crime, principalmente de crimes de redes sociais, crimes patrimoniais. E quem está aqui com a gente, nos esclarecendo aí alguns pontos desses crimes, é o professor Vinícius Canezin. Ele é advogado, criminalista, professor do curso de Direito da Unifil, professor da pós-graduação da Unifil e também coordenador adjunto na pós-direito penal da Unifil. Professor Vinícius, a gente está acompanhando aí cada vez mais a evolução tecnológica da sociedade e isso tem feito com que também os criminosos tenham se atualizado e cada vez mais crimes ligados a essa área têm acontecido, né? É difícil a gente não conhecer alguém que não teve WhatsApp clonado, Instagram clonado, que entraram na sua conta bancária e fizeram um Pix e fizeram transferência. O que a gente tem que fazer como cidadão honesto, né? Ou seja, buscando coisas melhores para a sociedade, para evitar ser vítima desse tipo de crime? Principalmente idosos. A gente vê que muitos idosos acabam caindo nesses crimes, né? Exatamente, Danilo, é um problema muito grande e se de um lado a tecnologia ajudou muito as nossas vidas, ela também trouxe ou facilitou muito práticas criminosas como essa que você mencionou. Primeira coisa que tem que ficar claro, Danilo, é que infelizmente, como você já percebeu, no estágio atual das coisas, é comum que pessoas infelizmente sejam vítimas de crime. Então, se isso eventualmente acontecer com você, tem que ficar calmo e buscar tomar algumas providências. E existem providências que vão ajudar, inclusive, a evitar que você seja vítima de crime. Então é muito importante, sempre antes de fazer qualquer tipo de transferência, de pagamento, seja por boleto, Pix, transferência bancária, você confirmar os dados com a pessoa que vai receber, você buscar falar com ela diretamente, não só por mensagem em rede social, porque isso tudo, infelizmente, pode acabar passando por uma simulação. E se por acaso você sofrer algum comportamento criminoso, for vítima de algum crime, o primeiro passo a ser feito é fazer o boletim de ocorrência. Tanto ir diretamente à delegacia para registrar o que aconteceu, ou então procurar algum profissional da área criminal para poder te orientar a respeito da melhor maneira de proceder. Tá, uma coisa que é muito interessante, eu acho que convém reforçar, principalmente para os idosos, que eles não estão tão acostumados com tecnologia, e para a gente também. Não passe dados pessoais para ninguém. Eu estava em uma viagem agora, final do ano, e o cara ligou no celular do meu sogro, e assim, parecia muito, falando que era do banco, acho que do Brasil, e que tinha feito um Pix, fizeram um Pix na conta dele, e se ele precisava confirmar se esse Pix ocorreu ou não. E aí o cara não pediu para ele digitar e passar dado nenhum, mas o cara pedia assim, eu preciso que o senhor entre na sua conta agora para confirmar. Aí nós falamos, não entra. Aí a gente já desligou e falou que não ia entrar e que ia entrar em contato com a gerente dele, né? Era um golpe que a gente deu corda, a gente ficou uns 5 minutos conversando, ele mandando um comprovante de Pix no celular, né? Para falar que foi feito o Pix com o nome do meu sogro. Né? E aí na hora que ele falou assim, não, eu não preciso que você digite nada, eu só preciso que você entre na sua conta, porque ele já estava com acesso ali. Então, não entre na conta bancária, pelo celular, quando alguém te pedir ali, entendeu? Eu acho que tem que ter cuidado, vá ao banco, né? Não forneça dados para ninguém. Eu acho que tudo isso também são precauções que a gente precisa ter, porque a gente confia muito no que as pessoas falam na outra linha, né? Então, evitar esse tipo de coisa, eu acho que ajuda bastante também. E se acontece o prejuízo, Vinícius, ou seja, a pessoa foi vítima do crime, né? Então, clonaram o WhatsApp dela, o celular, teve prejuízos financeiros. Como é que faz com essa questão do prejuízo financeiro, né? Porque o crime, você falou, vai lá, faz um BO, ou pela internet, ou na delegacia, vão investigar, mas e aí? O prejuízo financeiro, como é que fica? A nossa lei penal, Danilo, ela vem sendo alterada principalmente desde 2019 com relação a esses comportamentos relacionados ao que se chama de golpe.
A maioria dos casos em que há um golpe, olha, a pessoa se passa por outra no WhatsApp para pedir um Pix ou coisas desse tipo, vai caracterizar o crime de estelionato. E o crime de estelionato sofreu uma importante alteração que hoje exige da vítima uma tomada de providência. A vítima do golpe, do crime de estelionato, ela tem o prazo de 6 meses para registrar em boletim de ocorrência ou por advogado ou de alguma outra forma que ela tem o interesse em que o Estado processe o crime. Se a vítima deixa passar esses 6 meses, ela não vai ter o direito de ver aquele autor do crime investigado e processado perante o direito criminal. Então a primeira providência é formalizar essa vontade em 6 meses. Depois disso, Danilo, o processo criminal é um dos caminhos que pode levar a uma reparação do dano. Registrada essa vontade e dado início à investigação, é possível que no procedimento criminal se busquem as chamadas medidas cautelares patrimoniais, ou seja, identificar a pessoa, identificar se ela tem bens em nome, para poder bloquear esses bens como forma de eventualmente reparar o dano que ela causou com o crime. E quando ocorre em contas bancárias, como os bancos têm que ter medidas de segurança, isso pode fazer, o boletim de ocorrência pode fazer com que o banco faça o ressarcimento inicial, né, para o cliente, porque ele tinha que ter alguma medida de segurança para evitar aquilo, né, consumidor. Claro. Né? Então, isso também é importante, o fato de fazer o boletim de ocorrência. Perfeito. O boletim de conseguir ocorrência... uma reparação, ou o seguro que você tem, às vezes você Perfeito. tem um seguro, e o seguro cobre um furto. Então, o boletim de ocorrência é fundamental que você faça para poder ter um eventual ressarcimento. Fundamental. Né? Um boletim de ocorrência é um primeiro passo que tem que ser dado, e ele pode ser utilizado, como você muito bem mencionou, para comunicar a existência do crime para o próprio banco, tomar providência, para ser utilizado perante um seguro, ou até para municiar um processo civil, demonstrando que houve ali algum tipo de dano e que o banco então arque com aquela consequência. Ok, então as pessoas têm que ter esse cuidado, né? Evitar passar os dados, se acontecer, correr logo, fazer um boletim de ocorrência, né? E outra coisa, WhatsApp, celular, Instagram, ver no próprio aplicativo os meios de segurança que você pode baixar para poder, né? O WhatsApp tem lá algumas coisas que você pode fazer. Então, assim, evitar, tomar as precauções, mas se acontecer, fazer o boletim de ocorrência. Perfeito. Dentro dos 6 meses para conseguir ter alguma forma de reparação. Exatamente. Né? Isso que seria a parte inicial. Pô, a gente vai fazer o nosso intervalo. Rapidinho a gente volta para falar um pouquinho mais dessa questão de ser vítima ou evitar, como evitar ser vítima de um crime. Até mais, a gente volta já. Embora a história remeta ao início do aeroporto de Londrina para antes dos anos de 1950, quando uma casa de madeira foi erguida no local, o emblemático terminal de pousos e decolagens de aviões ganhou importância anos depois. O aeroporto José Richa chegou a ser o terceiro do Brasil em movimentação de passageiros, na época áurea do café. Hoje não ocupa mais esse espaço, porém vem se modernizando ao longo dos anos e conta com projetos mais arrojados de ampliação da pista e até de privatização. O seu sonho de cursar medicina veterinária nunca esteve tão perto de se realizar. Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho sobre o nosso curso. Aqui na Unifil, além das aulas teóricas, os alunos têm a oportunidade de aprender na prática. Não é demais? Olha só! Aulas ministradas em laboratórios próprios no Hospital Veterinário da Unifil, considerado um dos melhores da região por sua excelente estrutura e modernidade. Os professores, em sua grande maioria, são mestres e doutores e se tornam grandes parceiros durante os 5 anos de curso. Direcionam estudos, projetos de pesquisa, supervisionam o estágio e nos preparam para as diferentes áreas de atuação no mercado de trabalho. Prazer, sou o André. Fiz graduação, pós-graduação e residência na Unifil. Hoje continuo minha história aqui,
como médico veterinário no HV da Unifil. Venha você também realizar seu sonho aqui. A construção e reconstrução desse monumento histórico de Londrina é tão fascinante quanto a visitação. Um presente de Natal para a cidade dos anos de 1950, o cinema Original Vocação foi idealizado e concretizado por empresários da época. Uma obra arquitetônica de Vila Nova Artigas tornou-se cine-teatro ao longo da trajetória, já pertencente à Universidade Estadual de Londrina. Já era apenas teatro quando foi alvo de um incêndio desolador que destruiu quase todo o prédio em 2012. Porém, com esforços reais, o Ouro Verde foi reinaugurado em 2017 e, como patrimônio histórico-cultural tombado no Paraná, com todas as características originais preservadas. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. A gente está aqui falando sobre, no primeiro bloco a gente falou como que você pode evitar ser vítima de um crime, né? O professor Vinícius Canezinho está aqui comigo. Professor Vinícius, nesse segundo bloco, eu queria falar um pouquinho sobre um crime que também tem acontecido bastante, né? E cada vez mais a gente ouve falar disso na TV, que é o crime de violência doméstica, né? Explica pra gente como que caracteriza esse crime, né? A pena que ele pode gerar, o que é esse crime de violência doméstica. Perfeito, Danilo. De fato, a violência doméstica é um fenômeno que, lamentavelmente, persiste na nossa sociedade e que nós temos uma grande dificuldade de lidar com isso. Inicialmente, Danilo, não existe um único crime de violência doméstica. A violência doméstica ela pode acontecer de várias formas. Ela pode ser moral, ela pode ser física, ela pode ser psicológica. E crimes podem acontecer no contexto do ambiente doméstico. Portanto, é possível você ter um crime contra a honra, que acontece no ambiente doméstico, um crime de lesão corporal, que acontece no ambiente doméstico, algum crime patrimonial, uma apropriação indébita, furto, que acontece no ambiente doméstico, e, claro, o pior de todos, vamos dizer assim, que é o crime de feminicídio, o homicídio qualificado quando, em uma das causas, a violência acontece no ambiente doméstico contra a mulher. Então esse é um fenômeno que a gente tem que saber como combater e lidar através do direito penal. Então são vários crimes aí dentro do ambiente doméstico. Vários. E a legislação tipifica cada um separadamente ou todos no mesmo artigo? Todos separados. Separadamente. O que acontece é, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei separada do Código Penal, que quando um crime do Código Penal acontecer no ambiente doméstico, a Lei Maria da Penha vai incidir sobre aquele fato, dando um tratamento mais gravoso àquele crime. Tá. Então ela agrava um pouco a pena desses crimes que, na verdade, estão regulamentados no Código Penal, mas quando acontece no âmbito doméstico, vai ter igual homicídio. No caso do feminicídio, aí vai ter uma pena mais elevada, essa do Código Penal. A Lei Maria da Penha ela é um grande exemplo, ela impede que crimes cometidos no âmbito da violência doméstica se submetam a algum tipo de acordo ou benefício para o acusado. Tá. Ela veda isso, por exemplo, ele não tem como fazer a transação penal. Não tem, é vedado ele pela vai lei. ter que pagar, vai ter a punição mesmo. Vai ter que responder pelo crime e, se condenado, vai receber uma pena do Estado. Entendi. Então isso é uma coisa que eu também não sabia, que ela evitava a transação penal. Em relação a... Muita gente brinca e pergunta, mas a Lei Maria da Penha ou os crimes... É só a mulher como vítima ou o homem também, o marido pode ser vítima num crime desse? Não existe essa possibilidade. Não, a Lei Maria da Penha ela é aplicada para a vítima mulher. Ela protege a condição de mulher da pessoa. Entendi. Então todos os seus efeitos, especialmente que vão limitar o direito do investigado, do acusado, eles são aplicados tão somente quando o crime é praticado contra a mulher nesse contexto do ambiente doméstico familiar. Esses crimes em relação à violência doméstica é especificamente do marido ou do companheiro
praticando em relação a companheiro ou a esposa. Não só o companheiro. Pode ter uma relação de pai e filho, de irmãos, de tio tá. e tia. Um irmão com uma irmã. Pode. O pode pai ser, com a filha. Pode. Duas Mas- irmãs, duas esposas, duas mulheres do mesmo sexo que têm uma tá. relação conjugal. Tudo isso pode acontecer desde que, claro, nesse ambiente doméstico Desde que a familiar. vítima seja mulher. E desde que a vítima seja mulher. Ah, entendi. Então aí vai ocorrer as punições. E uma coisa, Vinícius, que eles colocam muito pra gente aí, é essa questão assim, primeiro, como que a vítima nesses casos deve agir? Essa é uma questão muito importante Porque e é difícil. muito comum as mulheres sofrerem esse tipo de violência e ficarem quietas. Né? Na minha casa é o contrário, eu que sofro violência. Brincadeira. Mas enfim, a gente sabe que acontece muito dos maridos serem agressivos e muitas vezes, né, partirem para agressão. E como você falou, a agressão verbal também é uma forma de violência, né? Mas quando chega a esse ponto de uma agressão verbal, a mulher se sentir ofendida, ou agressão física, que ainda eu acho que chegou num ponto ali sustentável, né? Como é que fica? Como que a mulher deve agir nesse caso? Esse é um ponto muito difícil, Danilo, porque antes mesmo de o crime acontecer, normalmente a mulher já está submetida a um círculo de violência doméstica. Então existem indícios que já são possíveis de serem notados de que ela já está dentro do ciclo que eventualmente pode levar a alguma prática delitiva. Nós sabemos, é claro, Danilo, que quando nós falamos de relações familiares e conjugais, é muitas vezes difícil para a mulher que está submetida a essa situação tomar providências. Mas o ideal é que, constatado que ela já está nessas primeiras etapas do ciclo, ela já busque meios de se desvencilhar, de procurar ajuda, e se porventura ela se submeter a qualquer tipo de prática criminosa, e não precisa esperar uma agressão física, qualquer tipo de ameaça, crime contra a honra, o ideal é que ela já procure a autoridade pública. Hoje a Polícia Militar aqui na região do Paraná, especialmente Londrina, ela já dispõe de serviços especializados e específicos para a mulher que está submetida a uma situação de violência doméstica e familiar. Então é importante que ela procure ajuda, porque uma das medidas que o Estado pode tomar para ajudar a mulher em situação de violência é decretar a chamada medida protetiva. Ou seja, o Estado pode determinar ao agressor que se afaste do lar, que se afaste da pessoa, que não mantenha mais contato com ela, entre outras possibilidades legais. Mas começa procurando ajuda, com toda certeza. E, Vinícius, a gente tem um pouquinho ainda, uns 2 minutinhos, eu queria que você falasse o seguinte, tem alguns casos que a gente ouve a pessoa falar, mas eu estava bêbada, eu estava embriagado, eu não sabia o que estava fazendo. Existe essa possibilidade de o cara estar bêbado e isso reduzir a pena ou não? Essa justificativa não vale, não. Danilo, muito comum de ser alegada e isso não vai excluir o crime. Tá. O Código Penal é claro. Você vai beber, beba, mas se controle. Exato. O Código Penal é muito claro. A embriaguez voluntária, ou seja, a pessoa deliberadamente se coloca no estado de embriaguez. E a embriaguez culposa, a pessoa ela ingeriu a bebida alcoólica, mas acabou ficando embriagada por um descuido, não excluem a responsabilidade penal. E para concluir, se a pessoa fica em estado de embriaguez para cometer a prática do crime, para criar coragem, para perder o medo, isso ainda aumenta a pena. Exatamente. Fica corajoso. Isso pode aumentar a pena, é uma circunstância agravante no Código ainda Penal. Aumenta a pena. Pode aumentar a pena. Então, cuidado, vai beber, hein? Fica esperto aí. O que você vai fazer com cachaça na cabeça, né? Então, aumenta a pena, né? Toma cachaça, mas mantenha a sua postura. Professor Vinícius, obrigado. Mais um programa que a gente fez aí, né? Falando sobre esses temas. Agradeço a tua presença. Vai ficar para mais um último programa, né? Para a gente falar da nossa série aí, terminar a nossa série com mais um 4º programa. E agradeço a tua participação. Eu que agradeço. Obrigado pela tua audiência, fique com Deus. Não esqueça, pós-graduação é na Unifil. Está aqui o nosso contato, direito penal, civil, trabalho, previdenciário, notarial, inúmeras áreas de direito na nossa pós-graduação. Qualidade você já conhece. Muito obrigado, fique com Deus. Até mais.